Fala galera, ligadinha aqui no Futebol no Veio, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e vocês já sabem que eu tô aqui pra falarmos sobre o futebol brasileiro que continua surpreendendo aí cada vez mais. Então sejam bem-vindos a mais um Girão da Rodada. E a análise de hoje aí conta, obviamente, com os jogos da Copa do Brasil e a gente vai falar, óbvio, sobre Corinthians e Bahia que se encontraram aí pelo Brasileirão em um jogo à parte aí, já que tivemos a Libertadores hoje, onde você conferiu alguns resultados ontem na terça-feira e também hoje na quarta-feira aí tivemos Inter, tivemos Grêmio, tivemos Palmeiras e aí tivemos uma live super especial, então ela tá aqui guardada no nosso canal do YouTube, então assiste. Não vamos perder tempo porque eu quero saber tudo o que aconteceu no confronto entre Ponte Preta e América Mineiro. E quem fala pra gente aí é a Karine Gomes. Karine, como foi aí a partida? Olá amigos, eu sou a Karine Gomes e eu vou falar um pouco para vocês sobre o duelo entre Ponte Preta e América Mineiro, válido pela quarta fase da Copa do Brasil. Esse duelo, que aconteceu lá no Moisés Lucarelli, Casa da Ponte, foi bastante equilibrado, terminou em 2-2 e é um contraste da atual temporada das equipes, que vivem momentos parecidos, então o equilíbrio era de se esperar. Ambas equipes disputam simultaneamente o Brasileirão, a Série B do Brasileirão, e estão ali nas primeiras posições empatadas. Enquanto a Ponte é a segunda colocada com 17 pontos, o América é o terceiro também com 17. Falando sobre a Ponte em si, a equipe que chegou à etapa da quarta fase após vencer o Afogados, após eliminar o Afogados que era uma equipe, podemos dizer assim, caloura na competição, fez a sua estreia e deixou a sua história, porque eliminou o Galo. Então a equipe, apesar da eliminação, deixou lá a sua marca na competição. Enquanto isso, o América Mineiro chegou à etapa após eliminar a Ferroviária. Falando um pouco mais sobre a Ponte, a equipe que esperava para o duelo diante o Coelho, esperava que apostar, no caso, no seu principal atleta da temporada, que é o João Paulo, ele que é artilheiro da equipe, com 9 gols na temporada, e também 5 assistências. Então a equipe esperava contar com ele, esperava apostar no talento do rapaz. Enquanto isso, o América que deu folga para os seus jogadores por conta da rotina desgastante, de jogos no final de semana, jogos no meio da semana. Então a equipe resolveu dar folga para os seus jogadores após vencer o Paraná na última rodada da Série B e ter entrado no G4, Foi tipo uma premiação pela boa fase da equipe. Então a equipe também, justamente essa folga foi para dar um pouco de descanso para os atletas, para justamente ir com tudo para cima da Ponte. E justamente falando sobre isso, no caso, a equipe espera vencer a Ponte Preta para chegar às oitavas de final da competição e fazer história, visto que nunca chegou a essa etapa, nunca passou por essa etapa. Então a equipe, se caso passe, vai faturar uma grana bem bacana e também fazer história, Agora falando sobre o duelo, a Ponte logo nos primeiros minutos abriu o placar com o Moisés, foi aos 6 minutos e passou praticamente o primeiro tempo inteiro vencendo a partida. Antes disso, após o gol, a equipe tomou 3 amarelos seguidos. A partida ao todo teve 4 amarelos, todos foram da Ponte, então a equipe tomou 3 amarelos. O primeiro foi com o Igor Lima, que tomou aos 27 minutos, o Lazzaroni aos 36 e o Dawan aos 41. Aos 44, o Marcelo Toscano empatou para o América Mineiro, então colocou aí as equipes, podemos dizer assim, palho a palho, empatou o duelo, deixou tudo igual, tudo equilibrado. E o primeiro tempo terminou assim, com um empate de 1-1. Para o segundo tempo, a Ponte resolveu fazer 3 alterações logo de cara. Praticamente todos, dois dos 3 jogadores que haviam sido amarelados, o técnico da equipe resolveu tirar.
justamente para não correr o risco de sofrer uma expulsão, né? Então, esses jogadores foram trocados, então a equipe ali mexeu na zaga, mexeu no meio-campo, apostou um pouco no ataque e seguiu assim. E logo, né, logo nos primeiros... aos 75 minutos do tempo integral, na metade do primeiro tempo, o Matheus Peixoto virou o placar para a Ponte. Então, virou não, na verdade ele ampliou, né, e colocou a Ponte novamente na frente. E parecia que o duelo terminaria ali, né, com a vitória da Ponte em 2-1, mas faltando 2 minutos para terminar, o Marcelo Toscano acabou empatando a partida para o América Mineiro e deixou tudo igual em 2-2. E foi assim que a partida se encerrou, com um empate. Total equilíbrio, né? Era de se esperar, como eu falei no começo do vídeo, ambas equipes vivem momentos parecidos na temporada, então não é nenhuma surpresa que o duelo tenha terminado em empate. Agora falando sobre os próximos jogos, ambas equipes vão a campo pelo Brasileirão Série B, enquanto a Ponte vai de encontro ao Operário, o América Mineiro encontra o Figueirense. Agora, essa foi minha análise sobre o duelo entre Ponte Preta e América Mineiro. Agora eu vou passar a bola para o meu colega Bruno Gabriel, que vai falar sobre Fluminense e Atlético Goianiense. É com você, Bruno. Fala galera que acompanha o Giro de Notícias, aqui é o Bruno Gabriel trazendo um jogo sobre Fluminense e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil 2020. Primeiramente, as duas equipes já haviam se enfrentado pelo Campeonato Brasileiro deste ano. O placar foi de 1-1 também no Maracanã. Agora, pela Copa do Brasil, as equipes buscam uma vaga nas oitavas de final. O jogo começou meio morno, com as duas equipes se estudando. Porém, o Fluminense foi primeiro ao ataque, com chegadas com escanteios e também abusando dos erros na zaga do Atlético. Já o Atlético Goianiense veio ao Rio com o intuito de segurar a partida, não à toa que a equipe ficou muito no seu campo de defesa, trocando bolas para resolver o jogo em seu estádio. Ainda na primeira etapa, diversos torcedores do time carioca fizeram críticas a Odair Hellmann por conta da equipe não atacar tanto. O Fluminense teve suas melhores jogadas em um escanteio e em uma falta cobrada por Nenê, onde Jean teve que fazer uma grande defesa para salvar o Dragão. Já a locomotiva rubro-negra teve uma grande chance com Kaiser, que driblou o goleiro Muriel, porém foi barrado com a zaga, que não deixou o atacante finalizar. As equipes, no segundo tempo, continuaram com a mesma proposta. Dessa vez, o Fluminense também, trocando a posse de bola, acabou abusando dos erros na zaga do Atlético e chegou ao gol com um escanteio na cobrança de Egídio, onde o zagueiro João Vitor do Atlético empurrou contra e acabou fazendo 1-0 para o time carioca. Com isso, o Fluminense se retraiu. Já o Atlético Goianiense também não foi muito ao ataque, trocando a posse de bola e se mostrando um pouco perdido, sendo que o Fluminense continuava roubando as bolas na parte defensiva do seu campo e chegando com perigo ao gol do Jean. As equipes agora voltam a se enfrentar no próximo dia 24, na quinta-feira, também pela Copa do Brasil. O Atlético precisa marcar 2 gols para levar a classificação. Já o Fluminense, com qualquer empate, já se classifica. No domingo, também tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrenta o Atlético Mineiro no Estádio Olímpico em Goiás. Já o Fluminense vai até Recife, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. Agora eu passo a bola para o Caio César, onde ele também vai falar sobre o jogo da Copa do Brasil entre Brusque e Ceará. Interrompendo aqui rapidinho antes da gente falar sobre Brusque e Ceará, para falar óbvio para vocês seguirem as nossas redes sociais, mas antes de tudo se inscrever no nosso canal do YouTube, já ativa o sininho, já deixa o like, comenta aí o que você está achando das partidas e óbvio
Já vá lá no nosso Instagram, @futebolnaveia.br, nosso Twitter, @fnvbr, segue a gente lá pra ficar atualizadinho de tudo que tá acontecendo no futebol. E o nosso site é www.futebolnaveia.com.br. Lá você confere prognósticos, pós-jogo, pós-rodada, tudo que tá acontecendo no futebol brasileiro, futebol da Libertadores, futebol alemão, espanhol, italiano, tudo de campeonatos europeus, você confere lá. Então, www.futebolnaveia.com.br. Boa noite a todos, Futebol na Veia. Eu sou o Caio César e estou aqui para mais um girão de análise. Dessa vez, vou falar sobre a partida entre Ceará e Brusque, válido pela quarta fase da Copa do Brasil, o jogo de ida que ocorreu em Santa Catarina. Bom, o jogo foi surpreendentemente bem disputado. O Brusque demonstrou um estilo inovador, apesar de estar na Série C. Toque de bola, o goleiro saindo, abrindo espaço, jogando por baixo, pressionando. Porém, é evidente que esbarrou na limitação técnica. O Ceará manteve aquele estilo tradicional do Guto Ferreira, um pouco mais reativo, esperando o adversário. Causou até surpresa, que era esperado que pela equipe dele ser superior tecnicamente, diferente em muitos jogos da Série A, ele poderia propor mais um jogo, mas não foi o que aconteceu. Bom, o Brusque teve muitas oportunidades ali, principalmente pelo lado direito, com o Marco Antônio, o atacante ali pela beirada do campo, trouxe muito trabalho para a zaga, pressionou, fez jogadas por aquele lado, porém faltou a conclusão a gol. Teve alguns lances também de bola aérea, inclusive teve um possível pênalti para o Brusque, porém nessa fase da Copa do Brasil não tem VAR. Creio que foi pênalti, o árbitro ali na hora do campo não conseguiu perceber, a bola bateu no defensor do Ceará, ele estava aqui, bateu, expandiu a área do corpo, então na minha opinião eu assinalaria, porém como não tem VAR não conseguiu checar depois e o jogo seguiu. Bom, o primeiro tempo o Brusque conseguiu demonstrar um certo equilíbrio de jogo, compensando o estilo de jogo, podendo ajudar ali para poder compensar a falta de técnica comparado com o Ceará. E um detalhe no finalzinho do primeiro tempo, o goleiro do Brusque tentou sair com os pés, saiu errado nos pés do Ricardinho, que tocou imediatamente para o Sobral, que acertou um excelente passe para o Leandro Carvalho, que abriu o placar. A partir dali, o jogo se complicou muito para o Brusque, ficou evidente a falta de um pouco de preparo emocional para o mata-mata como esse. É uma equipe que costuma dar trabalho em sua casa, como já havia dado já para o Corinthians em uma edição anterior, onde chegou até os pênaltis, porém foi eliminado. E ficou muito nítido isso no segundo tempo, mesmo tendo o jogo de volta, que inclusive vai ser na próxima quarta-feira. Eles estavam partindo muito para cima de forma desesperada, cedendo muitos contra-ataques. Inclusive, em um desses contra-ataques, os papéis se inverteram. Dessa vez, Leandro Carvalho achou o Fernando Sobral, que tentou encobrir o goleiro quando o goleiro estava saindo, porém foi mal sucedido. Na tentativa desesperada no final do jogo do Brusque, de ir com todo o jogador para dentro da área, o goleiro ficar ali mais ou menos na metade do campo. Na tentativa dessa, a bola conseguiu ser recuperada pelo Ceará e o Vina, que estava sendo poupado para o jogo do fim de semana e entrou no segundo tempo, driblou o goleiro do Brusque e ampliou a vantagem. Bom, agora fica muito difícil para o Brusque conseguir reverter, porque o próximo jogo vai ser no Castelão e é quase impossível, tudo por causa de uma falta de preparo psicológico que acabou resultando em tomadas de decisões equivocadas. Bom, o próximo confronto do Ceará vai ser agora no domingo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. A equipe está em 9º colocado e o Brusque vai enfrentar a Tombense também no domingo, só que pela Série C. Bom, eu me despeço por aqui, deixo vocês com o Renan Liscay, que vai contar tudo sobre Corinthians e Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço. Corinthians e Bahia fizeram na Neoquímica Arena o único jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia de hoje. A partida foi bem movimentada e foi bem agradável para quem assistiu. As duas equipes precisavam do resultado por conta da situação na tabela e os dois técnicos querem mostrar trabalho, tanto o Coelho, que é um técnico interino no Corinthians, que assumiu agora após a saída do Thiago Nunes, ele já comandou o time no ano passado,
no período em que a equipe ficou sem técnico, que já tinha assinado com o Thiago Nunes, mas só iria assumir esse ano. E o Mano Menezes, que acabou de chegar no Bahia, tá querendo mostrar o seu trabalho, tá querendo mudar a filosofia do time do Bahia. Então foi um jogo bem agradável, com as duas equipes buscando o jogo principalmente. A principal surpresa nas escalações ficou pelo lado do Corinthians. O Coelho barrou Camacho, barrou Cantilho, barrou Gabriel, barrou Ederson e promoveu a estreia de 2 jovens da base. O Xavier e o Rony, são 2 volantes que se destacaram nas categorias de base do Corinthians, foram muito bem na Copa São Paulo e agora tiveram oportunidade, já estavam dentro do elenco do Corinthians com o Thiago Nunes, mas nunca tinham sido escalados para jogo. Foi a primeira vez que eles entraram numa partida e já entraram logo de cara como titulares. O Corinthians jogou sem atacante, o Jô estava suspenso por conta da agressão, da punição que o STJD deu por conta da agressão contra o São Paulo, e o Bocelli está machucado, então a equipe do Corinthians foi a campo com o Arauz, com o Otero, com o Matheus Vital e com o Everaldo, então deu uma mobilidade maior para esse ataque. Do lado do Bahia, o Rodriguinho encostou muito perto do Gilberto, fez um papel mais ou menos de um segundo atacante, que ele já fazia no Corinthians em alguns momentos, na época que ele atuava pelo time, e apostou bastante também nas jogadas do Elber pelo lado do campo. Foram as jogadas principais do Bahia, surgiram com arrancadas do Elber nas costas do Fagner, até porque pelo lado do Fagner estava caindo o Otero, que é um jogador que não é muito de marcação, então não faz a cobertura, por exemplo, como o Ramiro faz. Então as principais jogadas do Bahia foram por aí. O Bahia começou até melhor, pressionando o Corinthians em alguns momentos. O Corinthians até tentava sair jogando, mas errava, pecava muito nos passes, não conseguia levar perigo para o gol do Douglas. O Elber chutou 2, 3 vezes nesse meio tempo. O Gilberto teve um lance de perigo, saiu cara a cara com o Cássio, estava impedido, mas a arbitragem não anulou. Enfim. Mas foi o Corinthians que abriu o placar, com o Otero, que para mim foi o destaque do jogo do Corinthians, mais uma vez. Em uma jogada de saída de escanteio, o Fagner bateu na entrada da área, o Otero de primeira bateu, contou com a sorte, a bola desvia na cabeça do Gilberto, engana o Douglas, provavelmente aquela bola iria para fora. Mas ainda assim é um jogador que tenta muito na equipe do Corinthians. Então é mais uma surpresa agradável aí nesse time. A partir daí, o Bahia, precisando do resultado, foi pressionar o Corinthians. E no maior estilo Corinthians nos últimos tempos, com volantes que infiltravam na área, o Rony pegou de fora da área e conseguiu ampliar o placar, né? A estrela do Coelho brilhou. Promoveu a entrada desse garoto e ele correspondeu muito bem, assim como o Xavier, mas o brilho é ainda maior pelo gol marcado, né? E o Bahia, só que assim, o Corinthians não conseguiu comemorar muito. O Bahia logo em seguida conseguiu descontar com o Nino Paraíba numa tijolada de fora da área, sem chance pro Cássio, não tinha o que fazer. Uma bomba, o goleiro só vê a bola depois que ela passa da linha de defesa. Então, não deu muito tempo para comemorar a vantagem do Corinthians. O torcedor corintiano não teve muito sossego. A segunda etapa foi muito mais equilibrada. Ainda no primeiro tempo, o Cássio fez boa defesa no chute do Juninho Capixaba. O Bahia começou a ir atrás, o Gilberto perdeu mais uma chance, não era a noite dele. Tanto que quando ele sai, é o Saldanha que faz o segundo gol do Bahia, mas isso a gente deixa mais pra frente. No segundo tempo foi uma partida muito mais equilibrada, o Coelho tirou o Arauz e colocou o Ramiro, justamente pelo cartão amarelo que o Arauz tinha, e também pro Ramiro fazer aquela cobertura no Fagner, principalmente nas chegadas do Elber. Mas foi uma partida muito mais disputada, muito mais lenta, não foi com tantas chances igual foram as chances da primeira etapa. No geral, a equipe do Corinthians mereceu o resultado, conseguiu chegar ao terceiro gol com o Gil de cabeça, numa partida de escanteio, jogada que teve até polêmica com o lance de VAR, mas até a própria arbitragem considerou que não houve falta. E ainda o Bahia chegou a descontar nos finais com o Saldanha, numa jogada de escanteio, mas no geral o Corinthians mereceu a vitória. Dentro da sua proposta foi melhor que o Bahia, ainda que o Bahia tenha levado perigo ao gol do Cássio, tenha obrigado o Cássio a fazer boas defesas. O Corinthians mereceu a vitória e consegue um respiro. O Coelho consegue uma vitória importante para ele, mas também muito importante para o time, porque é uma equipe que estava ameaçada ali na zona de rebaixamento e agora consegue ter uma tranquilidade para pegar o Sport na próxima rodada. Eu volto com você, Laura. E aí o nosso futebol brasileiro é super movimentado, né, galera? Mas vale lembrar que na Copa do Brasil recém foi os jogos de ida, então tudo vai ser definido na semana que vem, quando os times se reencontram. E aí a gente, óbvio, vai contar tudo pra vocês sobre o que aconteceu. Já deixa aqui nos comentários quem que você acha que quem vão ser os classificados aí pra avançar pra próxima fase. Conta aí pra gente. A gente volta logo, amanhã a gente vai falar mais sobre o resto dos jogos da Libertadores. E óbvio, no final de semana a gente traz aí tudo que vai acontecer no Brasileirão, tá bom? Eu espero vocês. Tchau, tchau!